Bom, vou falar agora um pouquinho de difusão e advecção, faltou um E ali, unidimensionais, tá? Unidimensional. Estou contando que todo mundo lembra o que é difusão e todo mundo lembra o que é advecção. Matematicamente, nessa equação aqui, o termo advectivo é o da esquerda, né? Aquele que é transportado com o fluido, e o termo difusivo, né? Que é aquele que ele se propaga em todas as direções, molécula a molécula. Então, mesmo que o fluido esteja parado, você vai estar transportando, nesse caso aí, energia, né? Essa aqui já é uma forma bem acabada, vamos dizer assim, da equação da energia, né? Já na forma de temperatura, já. E com as duas parcelas que me interessam, né? A parcela de advecção e a parcela de difusão. Eu coloquei também aqui um termo fonte, né? Poderia ser uma geração de energia ou um sumidouro de energia. Bom, o que acontece aqui? O que nós temos aqui? Ó? Tenho de novo o meu volume de controle, esse salmão aqui, né? Ele é unidimensional agora, tá? Porque senão as coisas ficam muito grandes e fica complicada. Então, complicadas, é unidimensional. Então, ó, eu deixo de ter um quadradinho aqui para ter algo unidimensional com duas faces aqui, ó. Então as áreas, ó, o que limita o meu volume de controle desse rosinha, desse ano aí, são essas duas barrinhas aqui, essas duas linhas azuis aqui, que são as áreas. Só que como é unidimensional, a área é 1 por 1. Tá? Essa área não tem dimensão em Y, nem muito menos penetrando aí na tela, na direção Z. Então essa área aqui é 1. O volume, a mesma coisa. O volume o que é? É a área vezes o comprimento. Então é a área que é 1 vezes 1 vezes ΔX. Então para esse meu volume unidimensional, volume de controle unidimensional, a área das faces é 1 e o volume dele é ΔX. Claro, é 1 metro quadrado, né? Eu tenho que acertar as dimensões, né? E é 1 metro cúbico por volume. Eu preciso disso quando fizer as integrações. Notem que eu fiz distinção aqui entre a distância da direita e a distância da esquerda. Eu tenho um ΔX este aqui, né, que é leste, e tenho um ΔX W, que é oeste. Tá? A gente vai trabalhar com eles iguais aqui, mas eles podem ser diferentes. Desenhei as velocidades normais, as faces aqui, e desenhei as direções normais, áreas ali, as áreas aqui. Tá, seguinte, acho que ele aparece aqui de novo, né? Então, ó, tá de novo aqui, ó. Então a gente está fazendo a integração aqui, ó. Eu vou integrar agora essa equação nesse volume de controle unidimensional. Então, ó, a equação na forma escalar tem essa cara. Na forma vetorial, né? Ela muda um pouquinho, né? Então isso aqui pode ser a mesma cara para quando for tridimensional, mas a gente está trabalhando unidimensional, então a gente sabe que só tem x aqui, né? Mas é a mesma equação. Então, para integrar, eu prefiro trabalhar com a forma diferencial. Então, eu converti aqui da forma escalar para a forma diferencial, integrei no volume de controle, a mesma coisa de antes, tá? Basicamente apareceu aqui um integral de V e um dV aqui, em cada um daqueles termos. Apliquei o teorema da divergência nos termos que eu podia fazer isso, né? Então, aqui tem um divergente, então eu consigo calcular o teorema da divergência. Aqui tem um divergente, eu consegui calcular o teorema da divergência. Aqui não tinha o divergente, então eu não posso. Então eu simplesmente repeti esse termo aqui. Tá? É teorema da divergência, preciso ter o divergente para poder aplicar ele. Então, basicamente, transformei duas parcelas dessa integral de superfície de volume numa integral de superfície. O que facilita a minha vida, facilita a minha integração lá. Seguindo, repetir a equação, essa é a última que a gente tinha acabado lá, né? Daí o que acontece aqui? Ó, o mesmo volume de controle é o mesmo tudo aqui. Tá? Então, ó, da mesma forma que a gente tinha feito lá para a conservação da massa, eu estou fazendo para cá. Ó. Então, essa integral aqui, ela vai ficar, o ρ se mantém, a velocidade, né, escalar, né,
faltou um vetorzinho aqui em cima, eu não tinha visto, né? Então a velocidade escalar a área, que vai ser o menos o W, vezes a área, que é 1, e vezes a temperatura. Tá? Então é simples assim. Essa integral acaba se transformando nisso aqui tudo, nisso aqui só. A mesma coisa aqui. Aqui eu mantenho esse termo aqui, ó. Então vejam que isso aqui é um vetor, né? Então vai ser esse vetor escalar a normal aqui, vai sobrar isso. É a mesma coisa aqui. Aí eu tive que dar uma apertadinha aqui, né? Estava meio faltando espaço, né? Nessa última parcela. Essa última parcela não é vetorial, né? É simplesmente um volume aqui, né? Não integro na área, não é vetorial, é um volume. Então o que acontece? A integral de S dv, assumindo que o volume é bem pequenininho e que o S é constante dentro desse volume, eu vou tirar o S para fora da integral e a integral de dv vai ser ΔV. Como a gente já viu que o ΔV é, na verdade, 1 vezes 1 vezes ΔX. Por isso que apareceu aqui ΔX. Todos esses aqui estão multiplicados pela área, só que a área é 1 vezes 1. Então, por isso que não aparece. Acho que aqui o que eu tinha falado era isso. Seguindo, né? Aí o que acontece aqui? Ó? Quando a gente resolver, a gente vai escrever uma equação para cada desses volumezinhos aqui, né? Eu estou escrevendo a mesma coisa que fizemos lá em diferenças finitas. Então eu escrevi uma equação para cada ponto. Aqui eu vou escrever uma equação para cada volume. Tá? Então, nesse caso aqui, lá no meio da minha discretização, eu estou escrevendo a equação para o volume P. Não estou trabalhando mais com I mais 1, I menos 1. Tá? Agora eu estou chamando os volumes de P, que é o volume que eu estou trabalhando, o que eu quero. O da direita, que antes lá a gente trabalhava com I mais 1, é o volume E, East. E o da esquerda, que era o I menos 1, a gente chama de W, que é West. Isso facilita, tá? As coisas começam a ficar bastante complicadas aqui, então se você manter aqueles índices, é possível, Tem livros que trabalham com os índices, o Marasqueira mantém os índices. Mas o usual é a gente trabalhar com essas letras, né? O P é o ponto, point, né? O E é East, o W West, South e North. Isso que normalmente se utiliza. Tá? Então essa equação aqui eu escrevi para quem? Para o ponto P. Tá? E quando eu discretizar, tem que aparecer o ponto P, né? Nessa forma discretizada. Tem que aparecer o ponto P, o ponto W e o ponto E. Notem que o que está aparecendo aqui, ó, depois que eu fiz a integração, está aparecendo quem? Está aparecendo a velocidade e as temperaturas na face do volume e não no centro do volume. O que acontece? Acontece que agora eu vou ter que interpolar. Essa é uma grande diferença se comparado lá com diferenças finitas, né? Não tinha função de interpolação em diferenças finitas. Aqui precisa. Por quê? Porque quando eu integro, aparece as variáveis nas faces do volume, tanto a variável mesmo como a derivada dela, né? Aqui eu botei U, mas poderia ser T, né? Enquanto que e daí eu preciso escrever essa equação em função das variáveis no centro do volume. E daí eu preciso da função de interpolação. É um trabalho a mais, mas também me dá uma margem a mais para ajustar essa minha equação e para adaptar essa minha equação a diferentes necessidades, a diferentes tipos de problemas que eu vou trabalhar. Por que eu digo isso? Porque a função de interpolação, a forma como que eu vou interpolar isso, ela não é a única. Eu posso pensar em infinitas formas de interpolar isso. Se vocês forem ver aí no OpenFOA, no Fluent, o número de funções de interpolação é assustador. São muitas funções de interpolação. E aí eu insisto, para quem não sabe o que está acontecendo, o cara fica maluco lá no OpenFOA, quando você manda ele listar as funções de interpolação, ele lista umas 50. Diz, mas tem 50 funções de interpolação diferentes? Tem, mas na verdade elas são parecidas, elas são todas baseadas nas que eu vou falar daqui para frente. De umas 3 ou 4, né?
a partir dessas 3 ou 4, há um monte de variações de funções de interpolação. Mas você tem que entender a essência da função de interpolação e qual são essas famílias, vamos dizer assim, de funções de interpolação. Para que elas servem? Repetindo, elas servem para pegar, quando eu discretizo a equação, aparecem as variáveis nas faces dos volumes de controle, mas eu preciso escrever essa equação em função das variáveis no centro do volume de controle. Então eu preciso aplicar as funções de interpolação, que é o que a gente vai falar daqui a pouco.